Vamos. O irmão Francisco acabou de orar, mas vamos orar mais uma vez. Pai, agora quando nós vamos meditar na sua palavra, nós pedimos que o Senhor venha em nosso socorro, porque pela nossa capacidade nós não temos condições nem de transmitir, nem de recepcionar a sua palavra, porque isso é uma obra do Espírito Santo. A mesma palavra que serve para abrir os olhos, ela também serve para endurecer mais os corações. Mas nós pedimos a tua misericórdia para que aqueles que estejam ouvindo a sua palavra tenham como objetivo da sua palavra o abrir os corações, o transformar os corações para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Desperta, Baraque, desperta. Juízes 4, de 1 a 16. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, eleva a gente ao monte Tabor, e torna contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém, não será tua honra da investida que empreendestes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com eles subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, que tinha apartado dos queneus, dos filhos de Ababe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaamarim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Ragoim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete-Ragoim, e todo o exército de Sísera
caiu a fio da espada, sem escapar nem sequer um. Esse texto é um texto muito intrigante e traz lições preciosíssimas para as nossas vidas. E que o Senhor possa nos abençoar para que nós tenhamos humildade diante da sua palavra. Muitas vezes nós vamos para a palavra de Deus para querer justificar um pré-conceito. Nós temos uma ideia de uma determinada situação e muitas vezes nós vamos para as Escrituras para justificar um conceito que nós já temos, uma ideia que nós já afirmamos. Mas nós não devemos ser assim diante da palavra de Deus. Nós devemos ir com humildade diante da palavra de Deus para que Deus possa falar e, se necessário, que a gente mude todos os nossos conceitos e os nossos pensamentos. Então, aí começa o capítulo assim de Juízes 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude, o juiz anterior. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante de seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. O livro de Juízes, ele tem como autor alguém que a gente não sabe quem é. É um historiador, né, como a gente pode perceber na leitura do livro de Juízes, mas o autor é desconhecido. É interessante porque tem vários livros, por exemplo, o livro de Hebreus, a gente não sabe quem é o autor. Mas deve fazer, é Paulo, é Apolo, e o pessoal fica especulando quem seria o autor do livro de Hebreus. Agora, você fazendo uma pesquisa do livro de Juízes, não tem nem essa ideia. As pessoas nem têm ideia de quem foi o autor do livro de Juízes. Então, ele é um autor desconhecido. Esse livro foi escrito na data entre 1050 e 1000 a.C., no início do reinado de Davi. No início do reinado, e ele retrata, né, o período que é descrito nesse livro, é de 1380 a 1050 a.C., após o falecimento de Josué e até próximo de quando Saul é coroado, então é ungido rei de Israel. Ele abrange esse período. Esse autor, ele é contemporâneo de Davi, do início do reinado de Davi, onde tinha uma disputa de quem seria o sucessor de Saul. Saul era da tribo de Benjamim. Davi era da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, né? Jesus, descendente de Davi, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Assim gritava aquele cego, né? Esse livro foi escrito com a intenção final, entre outras, né? De que ficasse claro e evidente para os leitores do reino de que o rei que deveria se levantar após Saul seria da tribo de Judá e não da tribo de Benjamim. Basta vocês lerem o final do livro de Juízes e vocês vão compreender qual a razão de que Deus tirara da tribo de Benjamim o reinado de Israel e passou para a tribo de Judá. Isso daí vocês podem ler em casa, os pecados da tribo de Benjamim. E então, uma das intenções do escritor do livro de Juízes foi essa: firmar que o reino deveria assumir seria da casa de Judá, consequentemente a Davi. O livro de Juízes, ele retrata um círculo vicioso. Então, durante todo o livro de Juízes, vocês vão perceber esse círculo. Israel serve ao Senhor, Israel cai em pecado e idolatria,
Israel é escravizado, Israel clama ao Senhor, Deus levanta um juiz, Israel é libertado, Israel serve ao Senhor, Israel cai em pecado e idolatria, Israel clama ao Senhor, e assim vai, durante todo o período do livro de Juízes, por mais de 300 anos. E, aqui como diz aqui no versículo 1, né, do capítulo 4, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Irmãos, hoje a gente vê assim falar em tanques, em aviões, em navios. Vocês imaginam isso aqui? Aproximadamente 2.000, 3.000, quase 3.500 anos. Um exército ter 900 carros de ferro. Era um exército praticamente invencível. Então você imagina hoje, por exemplo, assim, um exército invencível. Não vai pensar no exército brasileiro, não, porque não tem nada a ver. Você vai errar feio, mas exército assim, invencível. Era esse exército aqui de Císera, que era o comandante do exército. 900 carros de ferro. E por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então, oprimia. Só a palavra oprimir já é dura, né? Agora, você ainda coloca alguma coisa aqui que aumenta essa opressão. Oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Naquele tempo não havia rei. Então o Senhor levantava juízes para julgar a terra. Nós estamos estudando o livro de 1 Reis, vocês percebem lá que o rei, além dele governar o país, ele tinha a função de ser o juiz também, né? Nós vimos aí alguns domingos atrás, quando Salomão, ele emite lá uma sentença a respeito daquelas duas mães que estavam disputando um filho sobrevivente, né? Então era a função do rei julgar essas causas. E nessa época ainda não havia rei em Israel, e cada um fazia o que queria. E o Senhor levantava juízes para que julgasse as causas do seu povo. E nessa época, então, levantou Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Eu fico imaginando, né? Eu acho que essa palmeira, ou ela deveria ser muito grande, ou ela deveria estar num lugar estratégico, porque a própria palmeira, que provavelmente pertencia à propriedade de Débora, ela foi batizada, né, vamos dizer assim, com o nome de Débora, a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Então, quando tinha algum problema, eles procuravam a Débora para que ela julgasse o problema que determinada pessoa ou pessoas estavam passando. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e leva a gente do Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Ela falou assim: o Senhor não deu essa ordem? Dependendo nessa versão, que é a Ara, Almeida Revista Atualizada, dá a entender de que Deus já havia falado com Baraque e Baraque não tinha atendido o Senhor. Talvez se você tiver, por exemplo, assim, com uma outra versão, por exemplo, a King James, ela pode dar a ideia de que essa palavra veio para Débora e Débora estava profetizando para Baraque que Deus havia falado com ela. Então, pode ter esses dois entendimentos. Tanto que Deus já havia falado com Baraque
e ele tinha se negado a fazer aquilo que o Senhor ordenara, ou então a ordem estava vindo agora. Mas isso não faz diferença, porque o resultado final é o mesmo, e nós vamos ver em sequência. E farei ir a ti para Ribeiro, Quizon, a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Quer dizer, vamos usar uma palavra assim que é muito comum, né? Deus estava entregando de bandeja na mão de Baraque o exército comandado por Sísera. E o que Baraque responde? Como é que Baraque age diante daquela palavra de Débora? Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Quer dizer, Deus estava dando ordem para Baraque, para ele ir. Ele falou: olha, Débora, se você for comigo, eu vou. Mas se você não for comigo, eu não vou. É um Jonas disfarçado. Ela respondeu: certamente irei contigo. Porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Quer dizer, olha, eu vou com você, mas você não vai receber a honra que você deveria receber se você fosse sozinho. Porque é nas mãos de uma mulher que vai ficar registrado que o Senhor entregou esse exército. Então, Baraque, ele aceitou, não tem problema, vamos lá. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali, quer dizer, os soldados, os homens, os guerreiros dessas tribos, né? Quando fala aqui, convocou a Zebulon e a Naftali, não são propriamente eles, porque eles já tinham ido há muito tempo. Eles eram os filhos de Jacó, onde foi divididas as terras, né? Convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes. E com ele subiram 10.000 homens. E Débora também subiu com ele, conforme ela havia prometido. E ele tinha exigido, né? Se você for comigo, eu vou. Se você não for, eu não vou. 10.000 homens. Irmãos, olha, dá 110 homens para cada carro de ferro que o exército inimigo tinha, né? Eles tinham uns 900 carros de ferro. Não é nada. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés. Quem era o sogro de Moisés? Jetro. Ele era da família de Jetro. E havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. Então foram contar lá para o comandante Sísera que o exército de Baraque tinha subido ao Monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete Ragoim para o ribeiro Quizon. Então ele convocou o exército e foi lá em direção ao ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Quer dizer, o Senhor está na frente. O Senhor está na frente. O Senhor está adiante de você. E o Senhor os entregou nas suas mãos. Baraque, pois, desceu do Monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera. Quer dizer, não foi Baraque que derrotou a Sísera. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio da espada. Diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Irmãos,
como que carros de ferro, eles vão ser vencidos por espadas? É estranho, né? Essa história parece que não fecha. Mas se você ler no capítulo 5, onde tem o cântico de Débora, você vai entender o que aconteceu. Juízes 5:21. Débora falando lá no seu cântico. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. O que aconteceu? Esse ribeiro, nessa época do ano que teve essa batalha, ele era praticamente seco. Só que o que aconteceu? Uma terrível e repentina tempestade encheu o leito do Quizon, onde, em breve, desapareceu todo o material bélico dos inimigos. Então, os carros de ferro, que seria favorável a eles, de repente se transformou num grande estorvo, porque eles foram engolidos pelo rio Quizon quando ele transbordou. Olha que interessante. O mesmo se verificou quando Napoleão derrotou o exército turco, precisamente na Batalha do Monte Tabor, em 11 de abril de 1799. Aconteceu a mesma coisa. Houve um transbordar lá desse ribeiro e Napoleão Bonaparte tomou partido também desse transbordamento e conseguiu vencer aquela batalha. Houve também uma batalha no final do século XVI entre o rei Filipe II da Espanha e Elizabeth I da Inglaterra. Filipe II, ele era católico e ele pretendia invadir a Inglaterra para coroar uma rainha, que eu não estou lembrando o nome dela agora. Ele queria coroar uma rainha lá que fosse favorável ao retorno da Inglaterra ao catolicismo romano. Ele queria depor a Elizabeth I, que era protestante, para colocar, se eu não me engano, é Anna Stuart, se eu não me engano. E quando eles invadiram lá com as suas naus, com seus navios, lá no Canal da Mancha, houve uma grande tempestade. E graças àquela grande tempestade, a Inglaterra venceu aquela batalha contra os espanhóis. Uma coisa sobrenatural também. Se vocês virem aquele filme Elizabeth I, ele retrata um pouco essa história que aconteceu naquela batalha. E graças àquela vitória dos ingleses, a Inglaterra permaneceu protestante e não voltou ao catolicismo. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosebe, Ragoim, e todo o exército de Cícera caiu a fio da espada, sem escapar nem sequer um. Se você ler adiante lá em casa você lê adiante, você vai ver como é que Cícera vai morrer, e ele também vai morrer pelas mãos de uma mulher. Quais são as reflexões desse texto? Em Gênesis 15, de 12 a 16, diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Ele não tinha nem tomado posse da terra ainda. E o Senhor está falando assim: a sua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão. Então Deus está antecipando aqui a ida de José e depois de toda a família de Jacó e a permanência deles e a escravidão deles lá por 400 anos no Egito. E será afligida por 400 anos. Mas
também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Eu vou julgar o Egito, e vocês vão sair de lá ricos. Vocês se lembram lá da 10ª praga? Quando os egípcios expulsaram eles, e eles começaram a pedir coisas para ir embora, e os egípcios foram dando e deram ouro lá, que eles saíram ricos. O povo de Israel saiu rico do Egito, com todos os seus animais, com tudo aquilo que eles possuíam. Tanto que alguns dias depois da saída, eles puderam construir um bezerro de ouro. Não é isso? Com ouro, esse ouro veio de onde? Que eles receberam dos egípcios. Eles queriam se livrar deles. E depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Eu gostaria de chamar a atenção para esse final aqui. Na 4ª geração, tornarão para Canaã, para a terra prometida, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Irmãos, nós não vivemos dias que parece que nós estamos no limiar da volta de Cristo. A gente vê tanta coisa que a gente não se conforma. E a gente pergunta, onde que está Deus? Onde que está Deus? Será que Deus está de férias no Caribe? Será que Deus não está vendo o que nós estamos vendo? Mas a medida da perversidade de um povo tem limite. Irmãos, vocês viram o que aconteceu na França essa semana? Vocês viram? Em 1572, na noite de São Bartolomeu, aproximadamente 40 mil protestantes caíram numa armadilha em Paris e foram mortos. Em 1572. A França foi um país que nunca foi protestante. E grande parte das aberrações que nós vemos tem como berço a França. É coincidência? Não. Só que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. Deus está falando aqui para Abraão que eles vão ficar 400 anos como escravos no Egito. Se você for igual eu tenho a vontade de que tudo aconteça enquanto eu estiver vivo. Nós queremos ver a justiça de Deus sendo aplicada enquanto a gente está vivo. Você não é assim? Mas não é assim que acontece. Nós somos apenas nós somos uma poeira nos decretos de Deus. Os decretos de Deus, eles vão ser realizados todos, mas no tempo de Deus, na geração que Deus escolher. Então, irmãos, nós vemos cada coisa nos dias de hoje que a gente fica inconformado. Na nossa família, nos amigos, na rua, na televisão, na política, nas igrejas. Não foi essa semana lá que, acho que um arcebispo lá da Inglaterra, lá da igreja da Inglaterra, falou que você orar o Pai Nosso pode ser prejudicial, que teoricamente essa frase deveria ser substituída? Foi o arcebispo da igreja da Inglaterra falando isso. Você fala, onde que nós vamos parar? Não sei onde nós vamos parar. Mas o que acontece? Deus só vai agir quando a medida da iniquidade for completada. Lembrando que Deus é um Deus longânimo, tardio em irar-se.
E se não fosse pela misericórdia dele, quem que seria destruído? Quem? Nós. Não são os franceses. Não são aquelas pessoas que a gente estava pensando lá, que a gente fica indignado. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, irmãos, a gente fica indignado com tanta coisa, mas a gente precisa ter um olhar mais amplo das coisas. As coisas podem não acontecer em 1 ano, em 10, em 100. Às vezes precisa de 400 anos. Quando o Messias foi prometido, demorou quantos milênios? 4.000 anos? Porque os estudiosos que são bíblicos, eles dão mais ou menos a idade da Terra, do homem na Terra, 6.000 anos. Se nós estamos 2.000 anos depois da vinda de Cristo, quando Cristo foi prometido, 4.000 anos antes dele vir. E eles esperaram 4.000 anos. Então as coisas não acontecem. Algumas coisas nós percebemos que está acontecendo, mas não serão todas as coisas que nós veremos e testemunharemos e participaremos. Mas nós temos razão de ficar indignado. Agora, de manhã nós vimos assim, a gente fica indignado. O André estava pregando hoje de manhã lá, e quando Elias falou assim que, Senhor, só eu fiquei. Deus falou para ele, não fica com esse mimimi, não fica com esse coitadismo. Eu guardei 7.000. E quando André falou em 7.000, nós temos muito mais do que 7.000 hoje, no Brasil, de joelhos que não se dobraram a Baal, que a gente pode dar outro nome aí, qualquer um. E nós temos a nossa parte, que nós podemos salgar esse mundo. Não nos deixarmos contaminar pelo mundo. Não nos amoldarmos ao mundo. Então vamos, dentro disso, vamos falar um pouco de Baraque. E nós temos aqui metade do nosso auditório é Baraque. A outra metade é Débora. Mas primeiro vamos falar com Baraque. Inicialmente, Baraque não ouviu a voz do Senhor para cumprir a sua missão. Então, Baraque ouviu e ele não quis atender. Como nós fazemos muitas vezes. Nós temos inúmeras ordens da palavra de Deus e nós não cumprimos. Nós, como homens, o nosso papel dentro de casa, na sociedade e dentro da igreja. Nós nos omitimos. Não. Nós temos um papel. Ele precisou receber uma reprimenda de Débora. Então ele, em princípio, Deus não falou? Deus não falou que é para você reunir o exército? Após ser desafiado, ele cumpriu a sua missão. Então, ele recebeu a primeira ordem, não atendeu. Depois ele recebeu a reprimenda e falou, se você for comigo, eu vou. E daí ele foi. E cumpriu a sua missão. E ele foi honrado por isso. Embora tardiamente, mas ele cumpriu a vontade de Deus. Irmãos, tem algumas coisas que a gente não entende nas Escrituras. O porquê? Quando nós vamos lá para a galeria dos heróis da fé, em princípio, quem que deveria estar lá? Não é Débora? E quem que está? Baraque. Hebreus 11:32. As irmãs devem estar mais afinadas do que eu. Vocês já chegaram no capítulo 11 ou ainda não? Então vamos dar aqui uma antecipada, né? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, falando a respeito da fé dessas pessoas. E daí quem que aparece na galeria dos heróis da fé? Baraque. Ele foi honrado porque, embora tardiamente,
Ele atendeu a voz do Senhor. Ele atendeu a ordem do Senhor. Vamos falar um pouquinho de Débora? Embora Débora fosse profetisa, como outras mulheres, então você vai ver que Miriam foi profetisa, Hulda foi profetisa, lá no Antigo Testamento. E Débora era uma profetisa. Falava aquilo que o Senhor falava com ela. Fala para o povo isso, e ela falava, como ela falou para Baraque. Ela jamais usurpou o papel destinado a homens. Então, Débora, ela foi profetisa e ela foi juíza. Mas você não vê Débora em nenhum momento assumindo o papel de sacerdotisa. Aquela que oferecia holocaustos. Aquela que se dirigia a Deus em nome do povo. Nenhum momento. Em 1 Coríntios 14, 33 a 38, Paulo fala assim: como em todas as igrejas dos santos. Então, se a igreja não cumpre isso daqui, ela está fora disso. Ela já não faz parte mais da igreja dos santos. Ela pode ser a igreja do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, mas não é dos santos. Brincadeira. Não é a igreja dos santos. Porque Paulo fala assim: como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. Então eu falei, nenhuma mulher no Antigo Testamento assumiu nenhuma função de sacerdotisa. Elas não têm nenhuma atividade no templo, nenhuma atividade no tabernáculo. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. E muitas vezes, quando as pessoas vão defender o papel de liderança da mulher dentro da igreja, eles citam Débora, sem conhecer a história de Débora. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido. Por isso que os maridos, eles precisam estudar. Eles precisam conhecer as Escrituras. Mais do que as mulheres. Então, por isso que homens que não leem as Escrituras, que não estudam as Escrituras, eles estão inaptos para fazer isso. Daí a mulher pensa assim: o que eu vou perguntar para o meu marido? O que eu vou perguntar? Ele não sabe nada. Ele sabe menos do que eu. Baraque, você está atrasado. Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. É vergonhoso falar na igreja. Daí Paulo vai fazer algumas perguntas aqui. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós? Ou veio a ela exclusivamente para vós outros? Em outras palavras, é para sua conveniência? A palavra de Deus tem que se acomodar àquilo que você pensa? Aquilo que você acha que é certo? Aquilo que a modernidade está dizendo? Aquilo que Paris está dizendo? Aquilo que a Rede Globo está dizendo? Aquilo que o movimento feminista está dizendo? Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Quer dizer, Paulo está falando assim, não sou eu que estou falando isso. Foi Cristo que falou isso. Foi Cristo, não é Paulo que está falando. É Cristo que está falando. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. O problema hoje na igreja, e nós estamos vendo cada vez mais,
o surgimento de pastoras, bispas, apóstolos e coisas parecidas. E o pior é um monte de homem banana parando para ouvir e dar crédito para essas mulheres. Se não tivesse homem banana, não teria essas pastoras. Então, como que uma pessoa, ele vai falar em nome de Deus, se ele está desobedecendo um mandamento claro das Escrituras? Paulo escrevendo para Timóteo. 1 Timóteo 2, 11 e 14. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. E daí, o pessoal fala assim, Paulo é machista. Aquela época lá era patriarcal, fazia parte da cultura do Oriente daquela época. E daí Paulo, ele vai trazer agora a razão do mandamento. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então ele vai dar dois motivos atemporais e aculturais. Não tem nada a ver com o tempo. Não tem nada a ver com a cultura. Tem a ver com o que aconteceu lá no Éden. No momento da criação, que Deus criou o primeiro Adão. E depois foi Eva que foi enganada pela serpente. Não Adão. Adão não foi enganado. Ele caiu conscientemente. E como a mulher foi enganada, foi proibida a mulher falar. A gente arruma inimigo falando dessas coisas. Mas é o que está na palavra de Deus. Débora, ela não exerce o papel de pastora, de sacerdotisa. Ela exerce o papel de mãe. Olha o que ela fala lá em Juízes 5:7, naquela canção de Débora, né? Ficaram desertas as aldeias em Israel. Então ela estava vendo a desolação que estava em Israel, por causa do exército inimigo. Repousaram. Até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Então, ela agiu como uma mãe age. Débora, ela admoestou Baraque. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém, não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Como que agiria muitas das mulheres de hoje, principalmente essas do movimento feminista? Ah, não, eu que vou fazer. Eu que vou fazer. Ninguém quer fazer? Homem nenhum quer fazer? Então eu vou fazer. Débora não. Ela sabia que não era papel dela. Então ela pega, faz o quê? Chama Baraque. Baraque, é você que tem que fazer. É você. Então ela repreende a Baraque. Olha, irmãos, veja só. Vamos voltar lá no Éden. Gênesis 3, de 6 a 9. Vem da mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao... Quem que foi enganada?
Eva. Quem comeu primeiro? Eva. Quem que deu ao marido? Eva. Quem que o Senhor chamou? O homem. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? A ordem tinha sido para Adão: não coma! O dia que comeres, certamente morrerás. Somos nós, homens, que seremos chamados. Cadê sua família? Cadê seus filhos? Ah, minha... É você! Ó, outro exemplo. Nós vimos esses dias na escola bíblica, no culto matutino. 1 Reis 18, 16 a 18. Obadias, Jezabel, estava matando todos os profetas do Senhor. Obadias escondeu 100 em cavernas e deu água, deu alimento para eles, né? Vocês lembram dessa história? E Jezabel era terrível. Ela queria matar Elias, matar os profetas do Senhor. Depois ela mata Nabote lá no... Terrível. Muito pior do que Acabe. Então foi Obadias a encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. Acabe estava procurando Elias. E Obadias falou, Elias falou para Obadias para anunciar que ele ia se encontrar com Acabe. E então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Ele falou de Jezabel aqui? Hã? Não falou de Jezabel. Mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Balaíns. Então, quem era terrível aqui era Jezabel. Mas quem que foi chamado à responsabilidade? Acabe. Irmãos, não é brincadeira. Se você é homem, você está se omitindo no papel de homem da casa, Deus vai cobrar isso de você. Desperta, Baraque, desperta. Mas Débora não somente admoesta a Baraque, mas ela motiva a Baraque. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura, o Senhor não saiu adiante de ti? Então, ela admoesta, mas ela motiva, ela incentiva. Percebe que é muito diferente do papel de que as feministas estão fazendo dentro das igrejas hoje? Os homens já são bananas e as mulheres estão embananando mais os homens ainda. Esse trocadilho foi legal, né? Eu fiquei pensando nele a noite inteira. Ela admoesta, ela motiva e ela apoia Baraque. Você vai comigo, Débora? Ela falou: vou. Eu vou. Eu não queria ir, mas eu vou. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, desperta Baraque, desperta, o título dessa mensagem, surgiu lá de um versículo lá da oração, do cântico de Débora, né? Desperta, Débora, desperta. Desperta. Acorda. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoam. Então, irmãos, talvez nós, os Baraques, precisamos nos despertar. E talvez nós temos Déboras aqui também que precisam se despertar. As mulheres precisam admoestar, motivar
e apoiar seus homens. Maridos, filhos e netos. A serem homens de verdade. As irmãs precisam fazer isso. Motivar, admoestar e apoiar os seus filhos, seu marido, seus netos, a serem homens de verdade. Não pegar o lugar dele. Então, na hora que ele te colocar numa enrascada, assim, vai resolver esse problema. Vai lá no banco resolver esse problema. Vai lá no dono da casa. Você fala assim, não vou. Não vou. Eu posso ir com você, mas eu não vou. É o seu papel. E quantas mulheres, porque o homem não faz, ao invés dela admoestar, motivar e apoiar, ela vai lá e faz. Não façam isso, irmãs. A vantagem da gente envelhecer é porque a gente tem história para contar. Boa e ruim. Vocês sabem que nós temos 2 filhos, né? O Gustavo tem 35 e o Guilherme tem 31. A mãe sempre sabe, né? O Gustavo era adolescente, ele tinha 15 anos, ele estudava de manhã, e daí chegou no final do ano, tinha encerrado, ia entrar as férias, aí a gente estava lá um dia, lá, jantando lá, e eu peguei e falei assim para o Gustavo tinha 15 para 16 anos, eu falei assim para o Gustavo, Gustavo, agora em janeiro, 2 de janeiro, você vai para o escritório, vai trabalhar. E depois, quando entra as aulas, daí você vai estudar de manhã e trabalhar à tarde, o dia que você não tiver inglês, alguma coisa. Então, daí você vai estudar de manhã e à tarde você vai lá para o escritório. Daí a Lenice, a Débora, né? Falou assim, não, mas e as férias dele? Tem férias. Ele vai descansar agora em dezembro e em janeiro ele vai trabalhar. Não, mas... Não. Isso é responsabilidade minha. Eu falei, isso é responsabilidade minha. Ele vai trabalhar. E ele foi trabalhar. Daí um dia, eu cheguei no escritório, ele foi ser office boy, né? Eu cheguei no escritório, foi assim, eu cheguei lá no escritório, ele ia antes que eu, né? Ele ia no horário lá, porque ele tinha que picar o cartão. Daí eu cheguei lá, estava chovendo assim um dia, e estava chovendo e ele estava lá. Eu cheguei lá para a Janete, lá, que é a gerente do escritório, falei assim, o que esse menino está fazendo aí? Ela falou assim, é que está chovendo. Eu falei assim para ela, se fosse outro boy, você ia fazer com que ele fosse para a rua? Ia. Então, já para a rua. Pode passar o serviço para ele, passa o guarda-chuva, passa a capa e vai trabalhar. E foi trabalhar. Não morreu de pneumonia. Nem foi afogado. Agora, você vai perguntar para eles se foi bom ou se foi ruim isso que eu fiz. O que você acha que eles vão responder? Foi bom? Daí eles vêm, os meninos, e falam, você teve sorte. Não tem nada de sorte. E eu preciso honrar a Lenice, né? Porque ela aceitou aquela minha palavra. E ela concordou. Então, irmãs, admoestem, motivem e apoiem seus homens a serem homens. Não transforme eles nessa geração mimimi, nessa geração nem que nem trabalha e nem estuda. Estudar e trabalhar não mata ninguém. Não mata ninguém. Não crie seu filho para ele passar em primeiro lugar nessas universidades federais, estaduais. Não. Hoje, para você ganhar dinheiro, para você fazer a vida, você não precisa nem ter um curso universitário. Hoje tem profissionais aí do nível técnico ganhando muito mais do que engenheiros e
Eu sei que muitas pessoas falam assim, puxa, mas eu já passou a minha... Nunca passou. Há sempre tempo de se fazer alguma coisa. E se não der mais para você fazer com seu marido, você pode fazer com seus filhos. Onde você vai, menino? Eu vou levar a irmãzinha lá para tomar um sorvete. Você tem dinheiro? Não, cada um vai pagar a sua. Não. Você só vai sair com alguém o dia que você puder pagar a conta dos dois. É assim que ensina. Você chega para sua filha, onde você vai? Mãe, me dá um dinheiro. Para quê? Eu vou sair lá com o filho de quem? Deixa eu ver aqui. Daqui uns anos, com o filho da Bruna e do Giba. Para que você quer dinheiro? Porque cada um vai... Não! Se você sair com ele, cada um paga a sua, depois que você casar, ele vai querer, ele tendo o dinheiro dele e você o seu. Não faz isso não. Isso não. Percebe? É a palavra de Deus. Irmãos, por que naturalmente, quando a gente está andando assim, a gente vai na frente e a mulher fica para trás, a gente precisa se policiar para andar junto com ela? Porque o homem foi feito para isso, o homem foi feito para ir na frente. Para dar de cara com o leão. Para pisar na cobra. Por que os homens, durante esses 6.000 anos, sempre morreram antes que as mulheres? Porque eles vivem perigosamente. E os homens foram feitos para viver perigosamente. Quando faz barulho lá fora, a primeira vez que eu percebi, quando eu me casei, eu caí em si que eu tinha casado, quando aconteceu duas coisas. Quando chegou a conta de luz e era eu que tinha que pagar, e quando fez um barulho lá fora e eu que tive que levantar para ver o que era. Eram dois caras lá que eu dei uns golpes lá, eles saíram correndo. Acorda! Desperta, Débora. Irmãos, nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos influenciar o nosso mundo, a nossa família. O que Noé fez quando o dilúvio? Ele foi afogado com a família dele? Não! Só ele colocou os seus filhos, a sua mulher e as suas noras dentro da arca. Nós podemos fazer a mesma coisa, seguindo a orientação da palavra de Deus. Nós podemos fazer parte daqueles 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. E ela foi honrada. Baraque foi honrada, mas ela também foi honrada. Olha a galeria dos juízes. Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão e Abimeleque, seu filho, Tola, Jair, Jefité, Ibsa, Elon, Abidom, Sansão. 12. Quantas mulheres? Uma mulher. Quem? Débora. E ela usurpou o papel dos homens? Não. Pelo contrário. Ela demonstrou, ela motivou, ela foi junto. Nós vimos o ciclo lá, né? Então, Israel serve o Senhor, Israel cai em idolatria, Israel é escravizado, Israel clama ao Senhor, Deus levanta um juiz, Israel é libertado, Israel serve ao Senhor, Israel cai em idolatria, Israel é... E assim vai, durante todo o período de juízes. Depois aqui de Débora, né? Juízes 5:31. E a terra ficou em paz 40 anos, por causa do ministério de Débora e de Baraque. No versículo seguinte, no capítulo 6:1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Percebe o ciclo? E você vai ver isso durante todo o livro de Juízes. Os 12 juízes não conseguiram manter a fidelidade na aliança. Então era provisório, por um curto período de tempo, e depois o povo voltava a pecar e o Senhor os entregava nas mãos dos seus inimigos. Por quê? Por que eles
não conseguiram manter o povo dentro da aliança do Senhor. Aquilo que o Senhor havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, depois renovado com Moisés, depois lá no Monte Sinai. Por quê? Hebreus 8:7, vocês já chegaram no capítulo 8? Já? Porque se aquela primeira aliança, a aliança lá do Sinai, a aliança que estava sujeito o povo de Israel ali no livro de Juízes, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Por quê? Qual que é o defeito daquela primeira aliança que os juízes não conseguiram manter o povo de Israel dentro daquela aliança, cumprindo aquela aliança? Por que essa aliança ela é defeituosa? Porque era uma aliança do se. Era uma aliança condicional. Se vocês se arrependerem, se vocês mantiverem os seus caminhos, se vocês obedecerem os mandamentos, eu vou livrar vocês. Eu vou abençoar vocês. Vocês terão paz. Mas o povo, o homem caído, lá no Éden, ele é incapaz de se manter dentro da aliança do Senhor. Ele não correspondeu. Se Deus era fiel na sua parte, o homem era infiel na sua. Era uma aliança condicional e bilateral, em que de um lado estava Deus e do outro lado estava o homem. Então, essa aliança era defeituosa por isso. Porque uma das partes era a parte defeituosa. Essa aliança, ela era defeituosa não é por causa da parte de Deus. É porque o homem não cumpria a sua parte da aliança. Mas daí vem o Senhor e promete uma nova aliança. Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que eu firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança. Quer dizer, eles não cumpriram a parte deles. Não obstante, eu os haver desposado. Quer dizer, a relação que Deus tinha com o povo de Israel era de esposo e de esposa, assim como Cristo tem com a igreja, esposo e esposa. Não obstante, eu os haver desposado. Em outras palavras, eu haver cumprido a minha parte, ter sido fiel à aliança, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, eu lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração, eu lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, por que essa segunda aliança, ela é perfeita, ela é eterna, e ela é insubstituível? Porque nas duas partes da aliança está Deus. A parte que era do homem foi substituída por Cristo. Marcos 14, 24. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. E Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. Quem era o mediador da antiga aliança? Moisés. Cristo é o mediador da nova aliança. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, irmãos, se aquele povo, eles não cumpriam a parte da aliança deles, porque era uma aliança defeituosa, em que uma das partes, a parte do homem, não tinha condições de cumprir a parte dele, dessa aliança. Quando Cristo vem em nosso socorro, é igual quando a criança está brincando com o adulto, como é que chama aquele cabo de guerra, né? Que cada um fica numa ponta. O adulto vai ganhar todas, né? Mas daí vem um outro adulto e segura na outra parte. Assim é. Fica forte. Então, nessa nova aliança, Deus está de um lado e Deus está do outro lado.
Daí se torna uma aliança perfeita. Ele veio para cumprir os mandamentos no nosso lugar. Ele veio para cumprir a parte da aliança que nos cabia. Por isso que o seu sacrifício é um sacrifício substitutivo. Nós não temos mérito nenhum. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo. É Ele que cumpre a nossa parte na aliança. E nós vivemos dias que tem muitas igrejas pregando ainda um evangelho da primeira aliança. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer aquele outro. E coloca um fardo. Um fardo que Cristo já carregou no nosso lugar. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Não é fácil o papel de Baraque. E muitas vezes, o papel de Débora é mais difícil ainda. Porque ela ainda tem que lutar com homens que não fazem seu papel de homens. E elas ainda ficam nessa luta, se elas devem assumir a liderança ou não. E só Deus para nos dar sabedoria, nos dar força, e que Deus seja misericordioso e possa realizar essa grande obra, que nós tenhamos homens de verdade e mulheres sábias, né? Nós vemos lá em Tito, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem aos seus maridos e aos seus filhos, para a glória do nome do Senhor. Que nós possamos exaltar a Cristo, aquele que cumpre os mandamentos no nosso lugar. Nós somos salvos através de Cristo, não porque nós cumprimos a nossa parte na aliança que nós não cumprimos, mas a nossa parte na aliança é cumprida através de Cristo, e que nós possamos depositar a nossa esperança e a nossa confiança somente nele. Amém, irmãos? Pai, obrigado pela sua palavra, e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Quantas vezes nós somos contaminados por esse mundo em que estão invertendo, Senhor, completamente os papéis que o Senhor estabeleceu. Muitas vezes homens têm feito o papel que o Senhor entregou para as mulheres, e muitas mulheres executando o trabalho que o Senhor entregou para homens. Que o Senhor possa nos iluminar, dar a tua sabedoria, dar força, nos orientar, para que nós possamos seguir os seus preceitos. Obrigado por Jesus Cristo, que Ele veio para ser o mediador dessa nova aliança, em que nós podemos olhar para a sua obra e encontrarmos esperança, não somente para essa vida, mas para a nossa vida futura. Em nome de Jesus, amém.